Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um dia do nosso projeto Leitura da Bíblia. E hoje nós estaremos fazendo a leitura dos capítulos de 7 a 9 de 1 Crônicas. A versão utilizada da Bíblia é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Que Deus abençoe a nossa leitura. Bora lá! Capítulo 7 de 1 Crônicas. Descendentes de Issacar. E, quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, e Puva, e Jazube, e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibissão, e Samuel, chefes das casas de seus pais e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus filhos em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elionai, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, 2 filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Eguni, e Gezer, e Salum, filhos de Bila.
descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Cira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e chamou o seu nome Pérez. E o nome de seu irmão foi Seres. E foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Amolequete, teve a Isode e a Abiezer e a Maclá. E foram os filhos de Semida, Aian, e Siquém, e Liqui, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eleade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem-Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezef, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, filho de seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição. E ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição, e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanaqui, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel,
descendentes de Azer. Os filhos de Azer foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra, e Bezer, e Ode, e Samá, e Silsa, e Itran, e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rizia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, escolhidos, varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Capítulo 8 de 1 Crônicas. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoá. E Gera, e Fufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã, e Aías, e Gera, e Naamã, e Aías, e Gera. A este Gera transportou, e gerou a Uzá, e a Aiude. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E Deodes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou Aitube, e a Elpaal.
E foram os filhos de Elpaal, Eber e Mizan e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. Iberias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gati, e Aiô, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Elpaal. E Jaquim, e Zicri, e Zabdi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifidéias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Serai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abdon, depois Ur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Iner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bucru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões, heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9 de 1 Crônicas. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo o Israel foi contado por genealogias, e todo o Israel foi contado por genealogias.
Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, 2 filhos de Pérez, filho de Judá, e 2 silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e 2 filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e 2 filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E 2 sacerdotes, Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazu, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E 2 levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, 2 filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos netofatitas. E foram porteiros Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era
entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212. E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas de seus irmãos, houve alguns que, e alguns dos filhos dos coatitas de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes defronte de seus. E Miclote gerou a Simeia, e também estes defronte de seus irmãos habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi
Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acais gerou a Jairá. E Jairá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão e Bucru, Asricão e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Amém. Fizemos então a leitura dos capítulos de 7 a 9 de 1 Crônicas. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se o Senhor assim o permitir.